Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos fazer uma leitura para a área romântica dos librianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimatarot.com. Vamos começar aqui com o monólogo. Recomendo que assistam a leitura de Libra para o mês de outubro, né? Leitura geral para o mês de outubro. Pode ter alguma mensagem complementar a essa que a gente vai acessar agora. Começando aqui com o monólogo, que é o oráculo da Lua. O que temos para os librianos? Mantenha sua visão, lua fixa, e equilibre a espiritualidade e a realidade. Essa lua fixa, ela me dá uma certa energia de insistência, mas não de uma forma negativa, e sim de incentivo a insistir em algo. Mas essa carta da lua cheia em peixes me trouxe algo assim de ilusões. Vamos entender melhor aqui com os outros oráculos, né? Começando com o oráculo dos anjos e ancestrais. O que é que a gente tem para o signo de Libra? Guardião da direção, faça as suas escolhas. Eu sinto aqui que tem um caminho que vocês querem seguir, que é um caminho que vocês sentem no coração, é um caminho que vocês sentem que tá alinhado, né? Sendo que vocês podem estar mal interpretando alguns sinais, assim, tendo dúvidas ou achando que algo não é pra ser, mas, assim, tem um recado aqui, assim, cuidado com o que vocês consomem. Então, por exemplo, uma leitura como essa não é uma leitura particular. Não quer dizer que tudo que tá saindo aqui é pra você. Cuidado com o que você tá consumindo na internet, principalmente envolvendo a sua área romântica. Você pode estar assimilando algumas coisas de uma maneira equivocada, né? Tomando para si algumas interpretações que na verdade não tem relação com você. Então, assim, quando você está assistindo a leitura de tarô, é importante que você não fique tentando encaixar a mensagem na sua vida, mas que você observe os sinais que o profissional está trazendo sobre aquela mensagem para entender como aquilo se encaixa na sua vida. Então, por exemplo, às vezes o tarólogo fala assim sobre um signo específico, fala sobre uma situação específica que corresponde exatamente a algo seu, da sua vida, da pessoa com quem você está se relacionando. Esses são os sinais de que aquela leitura está alinhada com a sua energia, né, de fato. De que aquela leitura pode ser para você. Então esteja atento a isso antes de fazer suas escolhas, né? E também, assim, para escolhas mais importantes, é interessante que você saiba se ouvir, ou então que você procure fazer uma leitura particular, porque a leitura particular, sim, vai trazer a sua energia de fato, o que tá ali no seu campo energético, né? Cuidado um pouquinho com o que vocês consomem. Mas vamos continuar aqui com o oráculo da criança interior. O que é que vem aqui? Recarregue-se. Essa é uma carta que vem lembrar que, assim, por mais corrida que esteja a vida, por mais que, mesmo que tenha muita coisa acontecendo no nosso entorno, é importante que a gente se nutra, que a gente pare para se recarregar. E esse parar para se recarregar, ele tá muito ligado a atender as necessidades
mas entendendo as necessidades de uma forma mais ampla. Não é só comer, dormir, se exercitar. É ter lazer, é ter prazer, é ter momentos agradáveis, é ter hobbies. A vida da gente não pode ser só uma repetição de obrigações, senão a gente vai perdendo a vontade de fazer as coisas, né? Essa carta do Guardião da Direção, ela também traz muita energia de roda da fortuna, que é uma energia de muito movimento no entorno, né? Para alguns librianos, a vida romântica pode estar bastante agitada nesse momento, né? Talvez em contato com várias pessoas. Para alguns pode ser que tenha muita coisa acontecendo no entorno e isso esteja afetando um pouco a relação, trazendo uma dificuldade para alimentar a relação, né, para dar foco para aquela relação. Então estejam atentos a isso. Se uma determinada relação é o que vocês realmente querem, é o que vocês querem preservar, é o que vocês querem continuar construindo, então é importante não perder a perspectiva, né? Não perder o foco das necessidades daquela pessoa e das suas próprias necessidades afetivas. Também tem uma mensagem aqui sobre entender, ter uma clareza sobre o que é de fato necessidade e o que é vaidade, porque às vezes a gente quer que a pessoa seja de um jeito, a gente quer que a pessoa faça determinada coisa com a gente, ou faça determinada coisa de determinado jeito, ou seja, tem uma aparência X. E, como diria Débora Seco, né, a gente é o que a gente pode ser. Então, assim, cuidado para não exigir do outro algo que ele não pode oferecer. Isso não é justo com você e isso não é justo com a outra pessoa. Então, procurem entender o que são as reais necessidades de vocês para que vocês não cobrem, exijam enfim, peçam do outro o que o outro não pode oferecer. E assim, às vezes não é nem só sobre pedir, às vezes você não tá nem pedindo, mas você tá alimentando uma insatisfação dentro de você por causa de uma característica do outro que você não gosta tanto assim. E é que eu tô falando de coisas mais superficiais, sabe? Não tô falando de coisas que são importantes para a construção dessa relação. Não, essas coisas realmente têm que ser preservadas, cuidadas. Eu tô falando aqui de coisas mais supérfluas mesmo. Vamos ver aqui como vai estar a energia de vocês nesse mês, resto de mês de outubro, para a área romântica. Essa leitura, na verdade, ela não seria só para essa última semana de outubro, né? Ela pode ser para qualquer momento, mas assim, para quando você chegar até ela, né? Então, se é em outro mês e você tá vendo isso aqui, pode ser que essa leitura te caiba. Mas seriam os próximos acontecimentos da área romântica de vocês. Como vai ter a energia dos librianos, que com o oráculo do espírito animal. Veio a serpente marinha. A serpente marinha, nesse oráculo, ela é o terceiro chakra. E ela fala, dizem que nessa região do terceiro chakra, do quadril, né, é onde estão guardadas as nossas emoções. E liberar essa região, trabalhar essa região, destravar essa região, libera a nossa criatividade e também as nossas mágoas, os nossos traumas. Traz uma energia aqui, ao mesmo tempo, muito criativa e muito emocional também. Vamos ver aqui com o tarô dos momentos místicos, os acontecimentos para a área romântica dos librianos. Lembrem-se de curtir o vídeo, por favor, que ajuda bastante o canal. Veio aqui o 5 de paus, o carro,
Aí eu vou afastar um pouquinho aqui. 5 de paus, o carro. O 2 de ouros. O 4 de ouros. O cavaleiro de espadas e o pajem de ouros. Certo? Aqui, vocês podem ter vivido alguns conflitos. Tá, falando aqui primeiro pra quem tá numa relação. Essa relação pode ter passado por alguns conflitos recentemente, né? Alguns estressezinhos, algumas questõezinhas. Isso pode ter envolvido uma viagem, esses conflitos. Essas diferençazinhas que existem entre vocês, elas têm feito vocês refletir sobre o que vocês realmente querem. Se vocês realmente querem essa situação ou não. Se vocês querem avançar com essa relação ou não. Porque se por um lado existe um certo apego, por outro existe uma certa insatisfação. E não é interessante você ficar com alguém ou alguém ficar com você por apego. Tem que ser uma escolha diária e não uma escolha do passado. Você não está acorrentado a alguém. Você está diariamente escolhendo novamente aquela pessoa. Só um segundo. Existem coisas que vocês precisam comunicar. Porque eu sinto que algumas dessas insatisfações, elas dizem das necessidades e outras dizem da vaidade. Então é interessante que vocês conversem sobre isso e se entendam, assim. Busquem esse entendimento mútuo, o diálogo. Tem algumas coisas que não estão muito claras entre vocês. Existe um desejo de continuar nutrindo isso, de alimentar essa relação, mas ao mesmo tempo tá faltando um pouquinho mais de comunicação, ou então de uma comunicação um pouco melhor, se vocês já estiverem falando sobre o assunto. Comunicação mais clara, mais honesta, que mostre realmente os dois lados da situação. Porque não é que tudo é ruim, nem tudo é bom. Tem coisas boas e tem coisas ruins. E vocês reconhecem isso, sendo que na hora de falar, talvez vocês não estejam falando da melhor maneira. Agora, pra quem tá solteiro, é como se vocês estivessem num ambiente meio competitivo. Ou as pessoas competindo por vocês, ou vocês competindo por alguém. Mas, assim, tem uma energia muito de competitividade e comparação. Que vocês conseguem vencer, né? Que, assim, vocês conseguem superar, ultrapassar essa energia mais complicadinha de comparação e competitividade, não sei o quê. E eu sinto aqui que vocês têm que ficar se comparando e entrar nessa vibe competitiva é algo que vocês costumam fazer, ou costumavam fazer, que vocês estavam habituados a fazer. Sendo que vocês entendem aqui que vocês não precisam disso. As coisas não precisam ser dessa maneira. E aí vocês superam essa questão, né? Para os solteiros aqui, ou até para quem tá na relação, tem alguma questão com deslocamento. Então, assim, vocês viajando para encontrar alguém, ou querendo, tem um distanciamento geográfico aqui. Eu não sinto que é um distanciamento emocional, não. É simplesmente que tem duas pessoas que estão em localidades diferentes. E aí tem sido difícil manejar isso, né? Lidar com isso. Vocês acabam passando muito da vivência da relação acaba sendo no ambiente virtual, né? Então, a comunicação é a base de uma nova relação aqui, de uma paquera que você tá tendo, enfim, de um relacionamento que é inicial, mas que tem muito potencial de crescimento. Agora tem essa questão de distância, né? Enfim.
Vamos ver aqui como é que essa pessoa, para os solteiros e para quem tá no relacionamento, como é que a outra pessoa, né, com quem vocês estão se relacionando, aliás, como essa pessoa enxerga vocês. Aqui também é um momento de vocês entenderem se essa leitura é pra vocês, tá? Como essa pessoa enxerga vocês. O eremita. Como essa pessoa se sente sobre vocês. A roda da fortuna. E o que ela deseja fazer com relação a vocês, ou vai fazer. 3 de copas. Tá. Como ela enxerga vocês. Ela tem enxergado vocês um pouco distantes, como alguém muito inteligente, de muita sabedoria, ou pode ser uma pessoa que... Vocês podem ser pessoas que trabalham com educação ou com pesquisa, é como se vocês fossem referência para outras pessoas, né? Aconselhassem, ensinassem outras pessoas. Então, se você trabalha em algo nesse sentido, essa leitura pode ser pra você. Mas ela enxerga vocês um pouco distantes nesse momento, né? Quase com uma certa frieza. Como ela se sente sobre vocês. Aqui eu vejo que ela tá mudando o que ela sente sobre vocês. Mas tende a ser uma mudança pra melhor. Essa carta da Roda da Fortuna em específico fala de uma pessoa muito... energia meio mercuriana, assim, de uma pessoa esperta e tal. E pode ser que ela enxergue vocês assim, como uma pessoa muito sagaz, como se tivesse uma esperteza. Eu vou puxar mais uma carta sobre como elas se sentem sobre vocês, só pra tirar uma dúvida. Enxerga de uma forma mais positiva mesmo. Então essa esperteza, essa sagacidade não é de uma forma negativa no sentido assim de enganar. É mais no sentido de enxergarem vocês como uma pessoa muito inteligente, né? Sentirem muita segurança em vocês. Essa pessoa traz segurança pra você mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de muita mudança, de muita transformação. E esses sentimentos dela que estão mudando com relação a vocês estão se solidificando. Eles estão se tornando mais concretos, assim, sabe? E o que essa pessoa tende a fazer com relação a vocês é aproveitar mais, é aproveitar o tempo que vocês têm juntos, é celebrar, é desfrutar do lado doce da vida. Essa pessoa pode estar querendo, se vocês têm um relacionamento aberto ou algo do tipo, ela pode estar querendo se envolver com uma outra pessoa também, tá? Aqui eu vejo algo muito consentido, eu não vejo a energia de traição. Então, se você quer um relacionamento fechado, pra você a mensagem seria mais essa energia de celebração, de aproveitar o tempo junto e tal. Pra quem tem relacionamento aberto, é mais nesse sentido da pessoa estar se abrindo mais pra explorar outras relações. Talvez, apesar da relação ser aberta, talvez essa pessoa não explorasse muito esse lado até então. Aí vamos ver aqui com os oráculos para finalizar, né? Que conselhos os oráculos trazem para os librianos sobre a vida romântica de vocês nesse momento. Para quem tá solteiro, essa pessoa tá solteira também, mas tem chegado pessoas na vida dela. Tá solteira, mas não tá exatamente sozinha, assim. Quer dizer, tá sozinha, mas assim, tá sozinha porque quer, não é porque não tem ninguém, sabe? Aqui com o oráculo do mapa encantado veio Balancing Act, que é uma carta que fala bastante sobre equilíbrio, que é uma energia muito libriana. Deixa eu achar aqui o livrinho.
dessa carta. Olha, você está se sentindo calmo por dentro, não importa as flutuações, os acontecimentos no externo, né? Então, assim, veio a Roda da Fortuna aqui 2 vezes, que é uma carta que indica bastante movimentação no seu entorno. Então, de fato, não deixar que os acontecimentos externos, de algum modo, te abalem ou abalem uma relação, uma construção. Algo que vocês querem manter. Vamos ver aqui também com o oráculo Trabalhe Sua Luz. Ana, avó de Jesus. Essa é uma carta que fala sobre plano divino, sobre alguns acontecimentos na nossa vida serem destinados, por mais simples que eles sejam. Às vezes a gente acha que os acontecimentos destinados são só aquelas grandes movimentações. Mas não só. Às vezes um desvio inesperado, uma coisa que você não previa, ela já estava planejada. Finalizando aqui com o tarô acástico. 2 de chaves invertido. Vou puxar mais uma. E a rainha de chaves na posição normal. Esse 2 de chaves invertido. Alguns eventos disruptivos podem ter te feito sentir vulnerável. Mas isso te ajudou a reconhecer o quão abençoado e poderoso você é por dentro. O seu futuro imediato está pleno de oportunidades. Eu sinto que pra quem tá solteiro, né, tem uma relação aí se desenvolvendo, se desenrolando. E me parece algo justo e equilibrado para vocês, algo que de algum modo já estava destinado a acontecer. E para quem tá numa relação, tem esse elemento de segurar as pontas, sabe? Assim, de realmente não deixar que questões externas abalem a relação. Eu não gosto muito de colocar nesses termos, mas pra quem tá na relação, é como se vocês tivessem vivido um momento de teste, assim. No sentido, assim, não da vida testando vocês, mas de um daqueles momentos que ajudam a definir se algo vai perdurar. Sabe quando a gente sente assim, poxa, se eu passei por isso com essa pessoa, eu aguento tudo, sabe, assim? Não no sentido de aguentar coisas ruins pra você, né? Mas no sentido de perceber que aquela pessoa, que você realmente pode confiar naquela pessoa, que aquela pessoa realmente pode confiar em você. De encontrar ali uma segurança, né? Tem uma coisa que essa mensagem trouxe desde o começo, que é sobre vocês não perderem de vista o que é mais valioso, o que é mais importante pra vocês emocionalmente. E não desperdiçarem uma oportunidade ou oportunidades de serem felizes, porque estão dando atenção para coisas que não são tão importantes assim. Então tenham essa clareza, esse discernimento, né? Tenham fé, encontrem esse equilíbrio, essa força dentro de vocês para tomarem as melhores decisões, para estarem seguros do futuro que vocês estão construindo, seja individualmente, seja ao lado de alguma pessoa. Tá bem, librianos? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta esse vídeo, comente aí o que é que vocês acharam, se são librianos de setembro ou de outubro. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo.